O tema da aula de hoje, então, será a força santificadora dos sacramentos. É muito importante nós situarmos esse tema dentro do cenário da história da salvação. Nosso Senhor nos fez, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, em comunhão com Ele. E pela desobediência, nossos primeiros pais perderam essa comunhão. Ela foi recuperada por Jesus na cruz. E Jesus quis que os méritos que Ele recuperou para nos dar a vida divina fossem aplicados a cada um pessoalmente por meio dos sacramentos. Está escrito, vocês veem aí, no livro do profeta Isaías: Vós tirareis com alegria água das fontes da salvação. Jesus quis falar conosco, conceder-nos a sua graça, de um modo que a gente pudesse, que o ser humano pudesse, segundo a estrutura humana, entender. Ele quis nos conferir a graça por meio de sinais sensíveis. Isso é muito importante, porque daí é que vem a definição dos sacramentos. Isso nos dá paz, nos dá uma certeza interior, porque nos concedendo a graça por meio de sinais sensíveis, nós sabemos que, de fato, quando, como e onde Deus nos concedeu aquela graça. E daí é que vem a definição de sacramento. Sacramento é um sinal sensível, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo e que nos confere a graça divina. Vocês vão ver aqui três elementos que fazem parte, que constituem e que fazem um sacramento. Ele precisa ser um sinal sensível, ele produz a graça e precisa ser de instituição divina. Então, isso é muito importante. É um sinal sensível que produz verdadeiramente a graça e é de instituição divina. Tudo quanto existe no mundo tem matéria e tem forma. Então, um sinal sensível tem matéria e tem forma. O sacramento tem matéria e tem forma. A matéria pode ser a água, o óleo, o pão, ou um ato de acusação dos pecados, a imposição das mãos. E a forma são as palavras. É muito importante entender que para haver o sacramento deve ter essa união entre a matéria e a forma. Não pode haver essa dissociação. Suponhamos que eu tenha o pão e tenha o vinho, mas não tenha as palavras da narração da ceia, então nós não temos o sacramento da Eucaristia. Se eu digo que batizo, mas não uso a água, que é a matéria do sacramento do batismo, então eu não tenho o sacramento. Todo sacramento é um sinal sensível, instituído por Jesus Cristo e produz a graça divina. É muito importante que você saiba que, de uma maneira assim simples, de uma maneira às vezes até poética, comum, nós dizemos muitas coisas. Nós dizemos que renova a vida, que dá a vida, né? Mas o efeito do sacramento é, antes de tudo, nos conceder a vida de Deus. Isso nos faz com muita alegria. O sacramento, todo sacramento, nos infunde, nos devolve ou aumenta a graça santificante. Além disso, cada sacramento tem uma graça que lhe é específica. O batismo tem uma graça específica. A Eucaristia tem a sua graça. A Crisma confere a sua graça. A ordem, a sua graça. O matrimônio, a sua graça. A unção dos enfermos, também a sua graça. Todos
infundem, devolvem ou aumentam a graça santificante. E dá também aquela graça que lhe é específica, a graça daquele batismo, daquele sacramento. Dos 7 sacramentos que nós ouvimos na primeira aula, 3 deles imprimem caráter. Isso, para todos nós, é de uma importância fundamental. 3 sacramentos imprimem caráter, é uma espécie de selo que não se apaga e por isso não podem ser repetidos. É o batismo, uma vez batizado, não se batiza. A crisma, uma vez crismado, não se crisma. E a ordem, o sacramento da ordem. Uma vez ordenado, sempre ordenado. Isso nós chamamos, imprimem caráter, uma espécie de selo. Como está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 22. Ele nos marcou com o seu selo e deu aos nossos corações o penhor do Espírito. E ainda na carta aos Efésios, nele também vós fostes selados com o Espírito Santo, que fora prometido. Quando nós começamos dizendo que o tema da aula era a força santificadora dos sacramentos, é muito importante também que nós saibamos e tenhamos isso no coração. Os sacramentos não são uma invenção da Igreja. Para ser sacramento precisa ser de instituição divina, como a própria Igreja. Então, os 3 elementos que eu tinha falado, o sinal sensível que produz a graça e de instituição divina, esse último significa que quem fez, quem inventou com essa maravilhosa criatividade, essa fantasia extraordinária, foi nosso Senhor Jesus Cristo que inventou os sacramentos. O sacramento é de instituição divina, não foi a Igreja que fez, foi Jesus. Você pode se perguntar, quem é que administra? Se foi Nosso Senhor que instituiu, Ele deu à Igreja o ministério para administrar esses sacramentos. Então, os sacramentos, como 7, todos são administrados pela Igreja. Agora, quem administra pessoalmente? Com exceção do matrimônio, todos os outros 6 sacramentos são os sacerdotes que administram. Isso é muito importante, porque no matrimônio, quem administra o sacramento do matrimônio é o homem e a mulher. E os outros, quem administra, são os sacerdotes. No caso do sacramento da ordem, quem faz um padre é um bispo. E nos outros sacramentos, e em um outro sacramento, em caso extraordinário, como no batismo, um leigo também pode batizar, pode administrar. Se nós dizemos quem administra e quem recebe, então veja, vamos procurar entender. Quem é que pode receber os sacramentos? Os sacramentos foram dados aos homens para ganharem a vida eterna, é isso. Muito importante. Os sacramentos foram instituídos por Jesus, tendo em vista a vida eterna. Então, a graça divina, ela não é imposta, a pessoa precisa querer. No caso da criança, do batismo de criança, ela é inserida no meio do povo, então o povo que quer, representado por seus pais e padrinhos. E quem é que pode receber? Quando Nosso Senhor enviou os discípulos após a sua ressurreição, está escrito em Mateus 28, ele disse: Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem sempre nós colhemos esse ensinai, por isso que é preparação. Toda pessoa pode receber, toda pessoa. Agora, é necessário que se faça uma preparação, que era algo sagrado. Por isso que a gente pede que os pais e os padrinhos se preparem, que os noivos façam curso de noivos,
que o rapaz que é candidato a ser padre para receber o sacramento da ordem passe pelo seminário, né? Então Jesus disse, e depois ensinai e batizai, mas ensinai. Então toda pessoa humana viva pode receber, porque uma pessoa morta, o sacramento é o sacramento dos vivos. Estamos concluindo essa segunda aula nossa. É muito importante. Quando eu mesmo fui entendendo essas realidades ainda jovenzinho, como foi bom para mim entender que não era uma cerimônia, não tem uma dimensão social, porque nós somos seres sociáveis. Mas é um momento que nos dá a graça de Deus e que nos santifica. Espero que você tenha gostado e não se esqueça das atividades que nós passamos e vocês se comprometeram em corresponder com essas realidades. E nós concluímos essa segunda aula com a bênção e pedindo que você persevere e que nós, do nosso lado, faremos toda a nossa parte para fazer bem feita. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.